noite, queridos irmãos e irmãs. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53, e eu quero ler com você os versículos 1, 2 e 3, texto no qual nós aprenderemos algumas questões, meditaremos sobre a mensagem transformadora, aspectos da mensagem que transforma as vidas, famílias e o mundo inteiro. Mensagem transformadora. Isaías 53, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Vamos orar uma última vez antes da palavra ser vasculhada, trabalhada. Senhor Jesus, a Tua palavra está diante de nós, e eu rogo, Senhor, que o Senhor realmente venha falar aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito abra nossos olhos, nossa mente, os nossos ouvidos, e nos dê, Senhor, entendimento, a visão, aquilo que o Senhor quer transmitir ao longo de tantos séculos, ó Deus, na Tua revelação escrita. E nessa noite, especificamente, ó Deus, para cada um de nós que estamos ao redor da Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, nos ajude, transforme nossa vida um pouco mais para a glória do Senhor e para o nosso bem. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, nesses nossos dias, uma das questões que nós podemos trazer já ao nosso coração é se de fato, principalmente agora, passados tantos meses que estamos imersos numa situação tão difícil, como essa situação de saúde que o mundo vem enfrentando, a gente pode se perguntar se de fato as pessoas têm sido pelo menos tocadas em mudarem um pouco a sua conduta, a sua caminhada, ou se na realidade o que a gente tem percebido é que, embora haja todo um cenário difícil, na realidade ele tem mudado muito pouco nosso caminhar. Tem servido sim para que a gente se aquiete em alguns momentos, se atente em outros, tome cuidado aqui ou acolá, mas a pergunta é se isso de fato tem mudado o nosso coração, comportamento, nossas atitudes, nossa visão de vida. E, irmãos, como nós estamos aqui dentro de uma igreja, como estamos no momento acompanhando esse momento de culto por internet, mas o nosso foco está na palavra do Senhor, a pergunta que fica é se eu, você, se aqueles que têm vasculhado a palavra de Deus ao longo desses meses, se nós também temos sido trabalhados, transformados, se há uma expectativa genuína do nosso coração quanto à mensagem do Evangelho, a mensagem que nós pregamos. E aí, irmãos, vem aquela pergunta: o que nós precisamos para entender que a mensagem do Evangelho não deve ser desprezada? Quando eu sou um pregador, eu quero que as pessoas ouçam, foquem, possam olhar para a palavra e ser transformados. Mas no dia a dia, na minha própria vida, o que é necessário de fato para que essa mensagem do Evangelho na minha caminhada também não seja desprezada? E a resposta que eu tenho aqui, irmãos, talvez seja aprender nós mesmos a própria mensagem. Voltar, investigar, analisar, deixar que isso seja trabalhado na nossa mente, no nosso coração, pelo Espírito Santo. E um segundo passo é, de fato, viver essa mensagem, buscando ser cada dia mais encharcado pela palavra de Deus. A mensagem é que Deus resolveu salvar a humanidade, irmãos, redimir a sua criação. Mas Deus usou uma estratégia
de infundir, de colocar fé no coração, na mente daqueles que são salvos, mas também agir por meio de um processo que aparentemente remete à fraqueza, sutileza, doçura e verdade. Deus não usou atalhos para isso. Ele estabeleceu como seria a redenção da sua criação. Ele estabeleceu o processo, os agentes, tudo o que aconteceria. E Deus não pula etapas. Deus cumpre todo o seu plano, o seu propósito, o seu decreto. E nesse meio estamos nós. Muitas vezes tateando aqui e ali, com uma percepção da palavra de Deus, que a gente ouve por um pregador, por um pedaço, por uma outra percepção aqui ou acolá do nosso sentimento, da nossa visão. Mas será que a gente consegue de fato juntar tudo isso como a Bíblia nos ensina? E nesse trecho do profeta Isaías, ele traz alguns aspectos, irmãos, dessa pregação, dessa mensagem, que nem sempre são bem digeridos, principalmente pelo mundo, mas muitas vezes pelo cristão. E nessa noite eu gostaria de trazer você para a gente meditar um pouco sobre pelo menos 3, podem haver mais, mas pelo menos 3 aspectos de uma pregação, de uma mensagem que de fato é eficaz. E eficaz é uma palavra que tem a ver com resultado, que produz de fato aquilo que se espera. Mudança, transformação, redenção, vida que cria para um lado e agora vai para o outro, aquilo que nós chamamos de conversão. Eu estava literalmente indo num sentido, mas ouvindo a palavra de Cristo, sendo tocado pelo Espírito Santo, sendo chamado por Deus, a minha trajetória muda, literalmente. E eu gostaria então, à luz dessa palavra de Isaías, cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus Cristo, o profeta está anunciando para aqueles seus primeiros leitores, um escriba, ou o próprio Isaías, ou alguém por perto, um secretário talvez, anota aquilo que o profeta recebe de Deus, e aquilo vai sendo trabalhado ao longo dos anos, até a vinda do próprio Jesus. E depois de tudo isso, Isaías ainda tem para falar muito ao meu coração e ao seu coração nessa noite. O primeiro aspecto que eu gostaria de mostrar e trazer para nós, irmãos, está aí no versículo de número 1. A mensagem transformadora, a verdadeira mensagem transformadora, ela é um desafio constante de fé e de história. Se você está com a sua Bíblia aberta, o versículo número 1 diz assim: quem creu na nossa pregação ou em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço forte do Senhor? Nós vemos aqui, irmãos, que o profeta traz uma pergunta, e não só uma pergunta para ele e o seu povo naquele momento. Aquilo que tem sido pregado, aquilo que tem sido anunciado, quem de fato tem crido nisso? Nas palavras, no que tem sido pregado, quem tem fé para de fato observar o que tem sido disso? Se você observar os versículos anteriores, para a gente ser bem didático, mas bem rápido nessa observação, olha a partir do versículo 13, que Isaías está falando a respeito do servo do Senhor, uma visão de o próprio Deus falando através do profeta sobre o meu servo, que procederá com prudência, será exaltado, elevado, será muito sublime. Mas olha o versículo de número 14, quando ele diz assim: os homens ficaram pasmos, assustados, aterrorizados à vista dele, porque o seu aspecto estava desfigurado, transformado, mais do que um outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías trabalha aqui, irmãos, com a visão de Jesus na cruz, totalmente cheio de feridas, de machucados, seu rosto, a sua expressão já desfigurado por sangue, por sofrimento, pela coroa de espinhos, pelas chibatadas, os socos, o seu corpo cansado, totalmente cheio de suor e de feridas, por carregar uma cruz.
Mas a visão do profeta está na vida daqueles que observam isso e estão extremamente assustados com a visão que eles têm daquele que é o Salvador. Versículo 15 diz: causará admiração às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, eles vão passar a ver, e aquilo que não ouviram, eles vão entender nessa hora. E a pergunta do profeta é: quem creu nisso? Quem crê nessa mensagem? Nos nossos dias, irmãos, quando falamos de fé de verdade, será que nós temos a noção de fé que é apresentada pelo escritor aos Hebreus no capítulo 11, versículo de número 1? Quando nós ouvimos uma pregação nesses nossos dias, irmãos, de fato nós entendemos que a fé é um desafio ao nosso olhar, embora vejamos todo um cenário na frente das nossas vistas. Será que nós entendemos o que está além disso, daquilo que nós vemos corporalmente? Será que nós percebemos, irmãos, que a pregação dos nossos dias, a pregação da palavra, ela nos chama a sair daquilo que é o natural e a crer no sobrenatural? De um Deus que é totalmente outro, distante de nós, que é tão distante, mas que entra na história da humanidade através de Jesus e muda a caminhada daqueles que creem. A mensagem tem sido assim, irmãos. É um desafio constante de fé. É um desafio constante, irmãos, de crer, de dizer as coisas estão de uma forma, mas a palavra do Senhor me diz isso, e é assim que eu creio, dia após dia. Enquanto o mundo está apontando para um cenário, a palavra do Senhor nos diz para que eu não me deixe enganar, então eu fico com a palavra do Senhor e caminho sobre ela. Ter convicção daquilo que não se vê, mas veja que foi anunciado, foi pregado antes de Cristo, desde Gênesis, passando por todos os tipos que figuraram de alguma forma a vinda do Messias prometido, anunciado por Moisés para aquele povo, anunciado por cada um dos profetas, maiores e menores, anunciado nos livros históricos, que o Messias viria para salvar. A mensagem transformadora, irmãos, é de fato essa, que muitas vezes nós temos olhado e perguntado: será que tem crido? Será que temos crido naquilo que tem sido pregado? E a segunda parte, quando a gente vê que a mensagem transformadora, irmãos, é um desafio também a olharmos para a história. O profeta diz assim: a quem foi revelado o braço do Senhor? Agora ele já está falando, irmãos, dos atos que o Senhor produziu e efetuou ao longo da história, que demonstravam através das suas ações que o Senhor está direcionando toda a história para a finalidade que Ele tem. Quando pensamos historicamente, irmãos, nós podemos olhar para os dias de Noé, 120 anos pregando, anunciando, e quando chega o momento do dilúvio em si, muitos foram pegos de surpresa. Mas, irmãos, que surpresa há em algo que é falado há 120 anos? Que surpresa há quando começa a subir as águas, sendo que aquele homem que foi taxado de maluco, que foi taxado de alguém que estava fora do seu tempo, que talvez fosse visto como um lunático, ao longo de anos após anos, trabalhava, construía, se preparava para aquele momento que enfim chega. O braço do Senhor, irmãos, agiu quando um povo estava escravo de um outro povo. Passam-se 400 anos e Deus, através de um homem, anuncia para aquele povo: olha, o Senhor se lembrou de vocês, e aquilo que Ele prometeu lá atrás a Abraão, a Isaac, a Jacó, Ele vai cumprir agora, libertando vocês desse povo. E o Senhor capacita, usa Moisés para liderar aquele povo, primeiro com vários sinais, 10 intervenções sobrenaturais de Deus no meio daquele povo, até que aquele povo é liberto. Mas, irmãos, veja que o braço forte do Senhor, a quem
Isaías está se revelando, ele encontra o seu ápice na realidade, na vinda, na encarnação de Cristo. Ele é o Deus encarnado, Ele é o Senhor, o Deus conosco, Ele é aquele que deixa sua glória para estar no nosso meio, mostrando todo o poder que há no Senhor, sendo um de nós, sendo aquele que nos salva, que nos dirige. É um desafio constante a fé e a história, irmãos, porque nos nossos dias, o que a gente talvez não perceba é que essa noção de fé estabelece a chamada porta estreita, que não é para todos passarem de uma só vez ou empurrando, mas de fato há um caminho de dificuldade em tudo isso. Quando nós pensamos nesse texto, irmãos, a gente pensa nos nossos dias, muitas pessoas querendo desqualificar a mensagem do Evangelho, falando que talvez seja um mito, talvez seja alguma coisa, quando alguém quer desprezar a palavra de Deus, diz assim, ora, mas foi escrita por homens. Talvez contenha erros, tem isso e tem aquilo, mas poucos se aventuram a investigar e dizer, eu creio nessa pregação de fato. E é interessante, irmãos, que esse versículo, no Novo Testamento, ele é citado pelo menos 2 vezes, literalmente. A primeira delas, em João 12, 38, quando Jesus está numa daquelas suas pregações e palavras, e ali os judeus querem contradizê-lo. E aí o Senhor mostra, através do apóstolo João, que os discípulos estavam ali, Jesus estavam ali, mas muitos ali não criam na sua palavra. Então o Senhor não estabelece muitos sinais ali. E aí João 12, 38 traz exatamente essa questão, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Jesus atesta o texto que nós estamos lendo. Pouco mais tarde, em cronologia, não em escrito registro, Paulo, aos Romanos, vai dizer, capítulo 10, versículo 16, nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? A mensagem transformadora, irmãos, ela é um grande desafio de fé, de crer quando tudo aparenta ser para não crer. Ela é um desafio de olharmos para a história e ver que o Antigo Testamento se cumpre no Novo e o Novo reafirma o que está no Antigo, e que cabe àquele que de fato quer ter sua vida transformada investigar as Escrituras. Cabe àquele que quer mudança na sua família obedecer às Escrituras. Cabe a toda uma geração que quer ser transformada ser submissa e adorar o Senhor Todo-Poderoso, entendendo que é nele que estão todas as nossas fontes. E isso é um grande desafio, porque nós achamos, irmãos, que temos sempre as receitas prontas, é só Deus tocar em tal hora, é que está tudo resolvido. Se o Senhor me der tal coisa, minha vida está resolvida. Geralmente, quando a gente para orar, a gente já sabe direitinho o que a gente está pedindo para Deus. Por quê? Porque na nossa visão é, Senhor, liberta ele, Senhor, cura ela, Senhor, tira ele do serviço, Senhor, coloca ele no serviço. Mas e se Deus, de repente, coloca para nós assim, rapaz, você não sabe o que acontece daqui a 2 minutos? Então que tal você aprender a orar e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, porque ainda que eu queira algo no meu coração, quem tem a sabedoria plena é o Senhor. Que tal nós aprendermos a viver, irmãos, de fato, consagrando nossa vida ao Senhor, ainda que a gente ache que está tudo bem, que a gente não precisa que o Senhor intervenha em nada, porque afinal está tudo nos trilhos. Mas a vida de alguém na presença do Senhor, ela é constantemente desafiada a ser um crente. E ela é constantemente trabalhada que nós olhemos para a história. A mensagem transformadora, irmãos, também tem mais uma característica, que é uma mensagem contrastante com a estética dominante dos nossos dias. A mensagem que transforma o nosso tempo, de acordo aí com o versículo de número 2,
ela é uma mensagem que está totalmente distante da visão estética, da visão de beleza, da visão de poder, da visão de controle que o mundo tem das coisas. Olhe para a sua Bíblia, porque o texto diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. O que o Senhor quer nos mostrar nesse texto, irmãos? A pergunta lá em cima é: quem creu na nossa pregação? E aí ele vai dizer: porque foi subindo como um renovo. Essa palavrinha renovo, você pode substituir por broto. Broto, por exemplo, imagina broto de bambu. Imagine uma planta que está muito pequena, muito ainda incipiente, nascendo. Uma planta que com a sua mão você arranca, você amassa, você despedaça. E veja o contexto que está aí no versículo, irmãos. Agora vamos ler novamente. Porque foi subindo como um brotinho, um pequeno galho, uma pequena plantinha perante ele, como raiz de uma terra seca. Imagine, querido irmão, uma planta muito frágil sendo plantada dentro de um solo extremamente ressecado, com o sol a pino queimando aquilo ali. Quando você pensa, por exemplo, eu quero realmente estabelecer uma pequena horta, mas as condições climáticas de terra são tão difíceis. E aí você se pergunta: será que vai prestar? Isaías está dizendo: olha, quem creu na nossa pregação, porque foi surgindo como um brotinho que fosse, uma pequena planta, em toda condição contrária para ser plantada. Isso traz, irmãos, uma visão de como Isaías trabalha aquilo que viria a ser transformação para o mundo. Para que você entenda melhor, quando Jesus se encarna, ele não vem, irmãos, com todo aquele poderio que as pessoas imaginavam. Jesus vem como um bebê. Que poder que há num bebê? Jesus vem, irmãos, numa manjedoura. Qual o esplendor, a glória de um rei que nasce numa manjedoura? Meus irmãos, Jesus vem numa vila onde não havia nem lugar para ele nascer. Que glória tem esse rei! E eu gostaria que você caminhasse comigo, de novo olhando o aspecto de cima da história, para que a gente caminhe, irmãos. Nos dias de Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus, o padrão de força, de beleza, de poder eram os exércitos. O exército da Síria. Você vê Isaías falando uma palavra de Deus quando ele ia levantar o grande rei da Síria para invadir e tomar Jerusalém e disciplinar aquele povo. Pensa, por exemplo, meu irmão, você que já viu alguns filmes por aí, né? O governo e o exército babilônio. Você olha Daniel mostrando a lei dos medos e dos persas que não se podia revogar. Olha como as pessoas olhavam para aqueles homens e viam neles a sua força, a sua grandeza, homens de guerra com as suas lanças pesadas. Você se lembra da narrativa de Davi e de Golias, o tamanho de Golias? O exército olhava para aquele homem e via: esse é o nosso líder, esse é aquele que tem todo o poder de nos livrar. Mas perceba que Deus usa um jovenzinho para derrubar um gigante. Perceba, querido irmão, que Jesus, quando vem, nos dias dele, a estética de sabedoria, de glória, se via no pensamento e na filosofia grega. A religião dominante era o paganismo romano ou próprio grego. E aí o texto do Novo Testamento nos pergunta assim: lá da Galileia, lá de Nazaré, lá da roça de Israel, pode vir alguma coisa boa, grande, poderosa? E aí Isaías diz: mas foi assim, como uma planta que ninguém dá nada por ela, que começa a se enraizar e vencer aquele solo seco, rachado, o calor, e começando a se tornar de fato uma planta viçosa, grande, capaz de fazer de fato com que a situação seja transformada. Nos nossos dias, irmãos, quando nós pensamos em sinais de grandeza, de poder, de sucesso, de vitória,
O que nos vem à mente, irmãos? Qual a figura que o mundo usa? Dinheiro. Usa títulos. Ah, fulano pode falar, porque ele é pós-doutor, lá na faculdade tal, de não sei quem, ele estudou com os mestres assim, assim, assado. Esse é o status que as pessoas, na sua grande maioria, usam para dar crédito à mensagem de alguém. Nesses nossos dias, irmãos, quando pensamos aonde está o poder está numa ciência que tem as premissas racionalistas, ateias, negando a existência de Deus e a atuação de Deus na história. Se você pensa, irmãos, aonde está o poder nos dias de hoje, mais do que nos meios bélicos, está nos meios de comunicação. As grandes, as maiores controladoras do nosso tempo são grandes empresas que lidam com o tratamento de dados, que conhece você, que sabe os seus hábitos de compra. Tudo isso hoje é tranquilamente passado e repassado, e grandes influenciadores estão aí. Esses dominam a estética mundial. Mas a mensagem de Isaías não mudou. O profeta vai continuar, irmãos, e eu queria que você olhasse para o seu texto, porque se você pensar num crente pregando hoje, diante de uma grande empresa, por exemplo, que controla toda a linha de transmissões que você vê hoje no mundo, aonde quem tem poder é medido por bilhão de views, por exemplo, Isaías diz assim no versículo de número 2, a segunda parte: ele não tinha aparência, ele não parecia ser um rei como as pessoas queriam, ele não tinha formosura, ele não era o aspecto de um influencer, ele não tinha o aspecto, irmãos, de alguém que vai para frente e mostra ser alguém extremamente carismático, alguém que fala e as pessoas se encantam, porque ele parece um grande apresentador de TV com seus músculos definidos, ou uma grande dessas que nós vemos nos nossos dias, portadoras de beleza. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, a gente olhava, a gente procurava, mas não havia nada nele, nenhuma beleza que de fato trouxesse esse magnetismo que as pessoas às vezes veem quando assistem um programa de TV ou olham um vídeo na internet. Nos nossos dias, irmãos, quando nós pensamos em mensagens, pensa no seu coração, quem que você gosta de ouvir? Se eu estiver falando uma bobagem aqui, você pode me corrigir. Mas os grandes visualizados desses nossos dias são aqueles pregadores que mexem no seu coração, que falam mensagens que o seu ouvido se apaixona. E não é difícil encontrar, irmãos, aqueles que quando pegam você num dia mais ou menos, eles dizem assim: hoje eu vou te animar, e aí eles começam a falar coisas que vão te afagando, enchendo o seu ego. Você é mais capaz do que você imagina, você é bom, você só precisa despertar a chave da vitória no seu coração. Você é alguém que é a menina dos olhos de Deus. De repente, o seu coração que estava desse tamanhozinho começa a ficar inflado. E você começa a se ver alguém de fato que é poderoso, que é bonito, que é maravilhoso. Até que a realidade às vezes estoura o seu balão. E fala assim: é? Então olha bem, vê se as coisas têm sido mudadas. A mensagem transformadora, querido irmão, ela é exatamente um contraste com isso. Porque quando Jesus falava, embora Isaías tenha anunciado que nenhuma beleza havia nele, Mateus capítulo 7, versículo 29, diz que as pessoas paravam agora para ouvir Jesus, porque ele falava não com aquela palavrinha que adoçava, que aguçava os ouvidos, mas ele falava com autoridade vinda dos céus. Ele falava, irmãos, revestido de conhecimento de Deus, porque ele é o próprio Deus. E ele falava e agia nas pessoas, mostrando mensagens que às vezes eram duras, mas que as pessoas viam nele a verdade. Arrependei-vos, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados,
Eu sou a porta. Eu tenho as ovelhas e as ovelhas ouvem a minha voz. Se alguém vier até mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mais ainda, irmãos, Jesus tem autoridade e ele de fato vence o maior inimigo do ser humano, que é a morte. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, a sua primeira carta, no capítulo 15, ele descreve como tudo aquilo acontece, com mais de 500 pessoas que testemunharam historicamente a ressurreição de Jesus. Não foi algo que alguém tirou da cabeça e falou, vou escrever, não. Paulo diz assim, olha, tinha mais de 500, dos quais muitos estão vivos agora. Cerca de 20 anos depois que aquilo havia acontecido, quando Paulo escreve aquela carta. A história. E as pessoas tinham que crer, porque Paulo diz, eu tive um encontro pessoal com ele, é a fé. Não era o padrão daqueles dias, porque o status era o romano. Mas Paulo diz, foi ele que me derrubou naquela estrada de Damasco, com a sua voz poderosa me chamando. Uma mensagem transformadora nos nossos dias, irmãos, ela vai fazer com que a gente olhe, se nós muitas vezes não temos querido parecer com o mundo, mas na realidade a gente precisa entender que a gente precisa se humilhar, se colocar diante de Jesus, e ainda que sejamos rejeitados porque o mundo quer outra estética, nós nos lembremos que viemos chamados, irmãos, para pregar a eternidade, a realidade da eternidade, e não uma mensagem do Evangelho que é só para aqui, para agora, para o hoje. Porque Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É uma mensagem, irmãos, que é dura num certo sentido? Claro que é. Porque ela nos humilha, porque ela nos constrange, porque ela nos diz, olha, o mundo deseja isso, mas não é isso que você precisa desejar. O mundo quer esse passo que indica sucesso e fama. Mas você precisa aprender que você tem que ajuntar tesouros no céu, onde traça nem a ferrugem corrompem. Por fim, irmãos, o versículo 3 vai nos ensinar que uma mensagem transformadora, ela é uma mensagem que também se identifica muitas vezes com a dor, mas também com a cura, como Jesus assim fez e pregou e viveu. Olhe para o texto, porque Isaías diz assim, quem creu na nossa pregação, verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe de fato, de verdade, que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Irmãos, quando nós pensamos nessa palavra desprezado, como está aí na sua Bíblia, a gente precisa sair um pouco do contexto que é o nosso contexto para essa palavra. Porque muitas vezes quando a gente pensa em desprezo nesses nossos dias, há uma carga com uma certa emoção na coisa. A gente tem uma certa ojeriza, a gente tem um sentimento de que a gente não quer estar perto, então envolve um pouco de revolta, envolve um pouco de animosidade proposital. Mas quando nós vamos para o hebraico, onde Isaías está tratando, quando nós vamos para 700 anos antes, e o profeta falando essa mensagem, a palavra desprezado aqui tem a ver com você ouvir alguma coisa, e você até mesmo se aproximar daquilo ali, ouvir um tempo ou um pouco, mas com o andar das coisas, com a pressão que vem depois, você simplesmente dá as costas para aquilo e se afasta. Esse é o desprezo. É você dar uma rápida partida, como os comentaristas nos ensinam aqui, falando sobre esse texto. É uma mensagem, queridos irmãos, que vai ao contrário das paixões humanas, que são épicas. Quantos de nós, irmãos, não nos emocionamos quando a gente vê um filme onde o mocinho vence o bandido com aquela grandeza? Quantos de nós, né,
eu gosto de filme de guerra, eu gosto de filme de luta, eu gosto desse tipo de filme, com tiro, com essas coisas assim. Mas a turma mais nova gosta de filme com lasers, né, com aquelas espadas que se iluminam, e aqueles jargões, né, que a força esteja com você. A turma mais nova é mais dentro dessa linha aí, de gente que é azul brigando com verde e essas coisas. Luz para todo lado, né? Depois os mais novos podem me falar aí. Estou quebrando seu galho falando que você é mais novo. Mas o fato é, irmãos, que na nossa visão de batalha, de luta, de vitória, há sempre um sentido mais épico, mais grandioso. A mensagem que se identifica e que muitas vezes, irmãos, nós desprezamos e os homens desprezam, é que Jesus, ele, na sua caminhada, ele vai mostrar, irmãos, que quando ele vem até nós, ele vem num processo de cada vez mais descer e não subir. A primeira questão que Deus usa para transformar o mundo é Jesus deixar a sua glória e se tornar um de nós. O Deus que era todo poderoso agora é encontrado como um bebê, figura humana. Não apenas isso, mas Jesus em sua vida, ele é um carpinteiro, não era das profissões mais proeminentes. Ele estava numa vila desprezada por aqueles que estão, por exemplo, em Jerusalém. Jesus vive uma vida de simplicidade, frugal. Ele lida com pescadores, ele lida com coletor de impostos que se torna um ex-coletor. Ele lida com homens, irmãos, do povão mesmo. Ele transforma a vida de prostitutas, de mulheres desprezadas. Ele conversa com samaritana, que era gente de segunda classe naquele tempo. E não há glamour nisso. Só para quem foi transformado ali. Quando Jesus está pregando a sua mensagem, irmãos, as autoridades vão contra ele e tentam desqualificá-lo. Quando Jesus, irmãos, então é submetido a um julgamento, que é um julgamento falso, e é condenado, e é então açoitado, é colocado sobre ele uma coroa de espinhos, qual é o glamour que há nisso? Onde está a grandeza dessa batalha? Irmãos, quando Jesus está naquela cruz, e ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, aonde está o momento em que Jesus de repente rompe com aquilo ali, derruba aquela estrutura? Aonde está o grito em que ele diz, de fato, agora estou vencendo? Aonde está, irmãos, um final apoteótico daquela situação? Ao contrário, ele sai dali carregado, é colocado num túmulo. 3 dias se passam, ele está vivo novamente. As figuras mais desprezadas da sociedade é quem presencia um anjo falando que ele não está aqui, mas ressuscitou. Mulheres que não tinham voz na sociedade, muito diferente dos nossos dias. Onde está o glamour? Queridos irmãos, quando Isaías fala que ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, quando Isaías fala que ele era um homem de dores e que sabe de fato o que é padecer, Isaías está demonstrando que Jesus se humilha ao se encarnar, depender de tudo e de todos como uma criança. Ele se humilha ao lidar com a simplicidade, com as privações humanas. Ele é tentado num momento de jejum por Satanás. Ele é tentado em sua glória, porque o inimigo propõe para ele que daria toda a glória desse mundo se ele o adorasse. Jesus, então, irmãos, é desprezado ao fazer o bem às pessoas. Ele é humilhado até a morte com todos os requintes de crueldade,
zombarias humanas e desprezo. Quem sabe, irmãos, o que é sofrer tudo isso de fato? Nos nossos dias, irmãos, no nosso sofrimento, quantas vezes a gente se imagina assim, Jesus não sabe o que eu estou passando. Jesus não conhece a dor que eu estou sentindo. Jesus não sabe como faz falta para mim ter essa pessoa do meu lado. Quando na realidade, a Bíblia nos ensina que Jesus passou por coisas muito além de nós. E no entanto, ele não abre a boca, como uma ovelha muda, como diz Isaías, perante os seus tosqueadores. E assim, queridos irmãos, quem se vê doente, quando ouve o chamado de Jesus, passa a se render e recebe cura. Não de uma forma épica, gloriosa, com espadas luminosas, com gritos como de super-heróis, mas com a presença e a transformação do Espírito Santo na sua vida. Quando a gente ouve a palavra de Jesus, irmãos, como Mateus 11, 28, onde ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O processo ali é de rendição, é de entrega, é de saber que ele de fato conhece as nossas dores e pode nos transformar. Mas veja, irmãos, que nos dias de hoje, nos nossos dias, mesmo as pessoas passando por experiência tão dura como nós temos visto nesses últimos meses, poucos param para se reavaliar e buscar de fato consolo e transformação no seu coração. Ontem e hoje eu ouvi algumas frases que podem ilustrar basicamente o que eu quero dizer aqui. Olhando para os jogos de futebol do nosso país, ontem houve um jogo que duas torcidas começaram a brigar, mesmo separadas por um muro e uma certa distância entre elas. Xingamentos, um joga coisa daqui para lá, o outro joga de lá para cá. A polícia é chamada, entra no estádio e o jogo acontecendo. E o narrador diz assim: com a volta do futebol, a volta tem sido completa. Os velhos maus hábitos estão voltando também aos campos. E hoje, depois do almoço, estava assistindo um pedacinho de um programa desses, também de bate-bola, de conversa, e eles repetiram a mesma coisa, só que aí eles asseveraram um negócio. Eles falaram: olha, esse tempo que deveria servir para que a gente mudasse alguma coisa, esse tempo parece que não serviu para nada. As pessoas estão voltando exatamente ao ponto em que estavam antes. Minha pergunta para nós, irmãos, então, é: diante desse tempo, será que passando por experiências assim, de luta, de gente que se foi perto de nós, de tristeza que nós observamos ao longo de tantos lugares, de tantas formas, qual a mensagem que tem entrado no meu coração e no seu coração, irmãos? Aqui no versículo 3, Isaías diz que Jesus era desprezado. Veja, não é a ira, não é aquele sentimento, mas é a questão de que, ouvindo a mensagem, as coisas, preocupações, as situações do dia a dia nos fazem dar as costas para Jesus. E a gente despreza o seu convite, despreza o seu chamado, a gente não olha mais para Ele, porque as preocupações, as situações que estão mais assim perto de nós estão se levantando, e às vezes são maiores do que a mensagem que está diante de nós. Quem creu nessa nossa pregação? Quem tem crido nessa palavra? Quem vai crer na mensagem bíblica nesses nossos dias? Jesus continua chamando, vocacionando, convidando. A mensagem realmente transformadora, irmãos, ela é muito distinta ao que nós temos ouvido nesses nossos dias. O Senhor Jesus tem estado diante de nós. Será que nós temos fé, irmãos,
para nos lembrar que Ele venceu a morte e nós venceremos também? Será que isso enche o nosso coração? Ou às vezes isso está numa prateleira, talvez só dentro de um livro? Será que Jesus é poderoso, irmãos? Mesmo parecendo pequeno às vezes, como uma plantinha no meio de uma terra seca, mas a gente tem sentido essa mensagem brotando e crescendo na nossa vida. Essa é a minha experiência com o Evangelho, é a sua experiência com o Evangelho. Ou muitas vezes nós temos sonhado com aquele Jesus que parece um super-herói dos nossos dias, mas que não é assim que a palavra ensina. Esse Jesus já tem sido desprezado há tanto tempo. Será que como igreja, irmãos, nós vamos dizer: Senhor, aqui o Senhor não será desprezado. Aqui o Senhor será adorado, louvado, porque o Senhor venceu a morte, de uma forma que a minha fé, a minha vivência, de fato vai me levar a te adorar com o meu melhor a cada dia. Gostaria de convidar você a baixar um pouco sua fronte, nós vamos orar. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor nosso Deus, aplica a tua palavra à nossa vida e ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo a ter uma mensagem que de fato seja transformadora e venha do teu trono de graça. Abençoa o teu servo e a tua serva aqui nessa noite
E que em nome de Jesus, ó Pai, a gente veja a profundidade, a grandeza do Evangelho. Não como um Evangelho, Deus, comercial, barato, mas com a profundidade de ter a nossa vida, de fato, entregue nas Tuas mãos, para sermos porta-vozes de uma palavra de transformação. Em nome de Jesus.